Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui os trabalhos, mais uns 5 minutos a gente vai começar a transmissão. Acabou de chegar o professor e vamos começar daqui a pouco, tá? Obrigada. Ligou? Não. Falando para as massas da América Latina. Bom dia a todos, professor João Valdir também, nosso vice-diretor, professor João Antônio, que hoje, né, nos dá essa graça
essa gentileza de estar conosco aqui, contribuindo com os nossos debates sobre política, os desafios da política, da democracia e da cultura hoje na América Latina. Professor João Antônio de Paula é professor da Faculdade de Economia da UFMG, doutor em História pela USP, foi pró-reitor de Planejamento e de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais e vem desenvolvendo suas pesquisas no âmbito dos assuntos sobre política, democracia, cultura, no contexto atual de crise, né, que vivemos nas nossas sociedades no mundo hoje. Para resumir, se você quiser acrescentar mais ao seu currículo, João é sempre uma pessoa disponível, apesar de muito demandado, está muitas vezes aqui conosco na FAI e nós agradecemos muito, João. Bom dia. Obrigado, Lívia. Eu tenho sempre que convidado, comparecido aqui à Faculdade de Educação, a FAI, porque eu falo isso e não é só por demagogia, né? Eu me sinto em casa, né? Algumas pessoas que talvez saibam, o João Valdir sabe, eu dei aulas aqui, né? Então eu me sinto há muito tempo atrás e tal. Tenho vários alunos que hoje são pessoas importantes aqui e fora daqui, foram meus alunos aqui na FAI. Tem aqui a minha amiga Marizinha, enfim, tem muitos amigos aqui na casa, atuais, pessoas que já se aposentaram, né? Miguel, Oder, né? Pessoas, Eliane Marta. Tem uma longa história de convivência, de interação, de trabalho com essa faculdade. E essa demanda, essa solicitação que me foi feita é de fato um grande desafio para mim, tentar falar alguma coisa que faça sentido para um público tão qualificado, de pessoas de vários países da América Latina que se debruçam sobre o tema da educação, das políticas públicas, neste momento, né, momento de grande crise, de grande perplexidade no Brasil em particular, mas eu diria que isso vai além do Brasil, no mundo inteiro, digamos assim. Se eu tivesse que usar uma imagem sobre o momento que nós vivemos, eu sempre penso na ideia de um nevoeiro denso, né? Um fog, desses que você não enxerga um palmo diante do nariz, mas você está em movimento, né? Então o risco que você corre é bater com a cara numa árvore, numa parede. E a função da universidade, o papel da universidade nesses momentos é de tentar fazer alguma luz, tentar apontar algum caminho que nos consiga, que nos permita, de um lado, entender o momento, entender o que está acontecendo e, sobretudo, apontar caminhos, enfrentar a questão de um ponto de vista da transformação social da América Latina, que é o nosso grande desafio coletivo, comum, não só à nossa geração, mas às gerações que nos antecederam. A falar em crise, né, quer dizer, essa palavra crise, ela tem vários significados e alguns eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para eles, né? Um dos sentidos de crise, né, em grego, né, crise quer dizer ruptura, né, romper, né, romper com alguma coisa. E também um outro sentido que a palavra crise evoca é a ideia de julgamento. Quer dizer, alguma coisa está sendo julgada, alguma coisa está sendo julgada para que se possa superar isso, né, só se ir adiante. O ideograma que representa a palavra crise em japonês, ele tem dois símbolos. De um lado é perigo e de outro possibilidades, né? Quer dizer, toda crise é isto. De um lado perigo, é problema, é dificuldade, é angústia, é sofrimento, enfim, coletivo, individuais e tal, mas também possibilidades, abre possibilidades, né?
eu acho que é preciso pensar esse momento a partir dessa perspectiva, né? Quer dizer, tudo bem, nós estamos vivendo um momento difícil, mas não há nenhuma razão para acreditar que a última palavra foi dita. Pelo contrário, né? Na verdade, não foi dita nenhuma palavra ainda, de fato, né? Nós estamos vivendo uma espécie de mudez, né? Quer dizer, uma dificuldade enorme de vocalizar, de entender o que está acontecendo e tentar formular alguma coisa que consiga nos tirar dessa situação. O que eu vou tentar fazer aqui é discutir algumas questões que me parecem importantes nessa perspectiva da superação da crise, no sentido de avançar. E o ponto de partida é um ponto de partida, digamos, otimista, quer dizer, no sentido de que pensar a história da América Latina no último século, né, é pensar um conjunto de possibilidades, algumas que se frustraram, outras que continuam vivas, é um pouco retomar essa experiência histórica e tentar extrair daí, tentar pensar, né, desse conjunto de questões, de possibilidades, alguma coisa que nos ajude a pensar o momento atual. Eu queria partir digamos que o centro do que eu vou dizer tem a ver com a potência da periferia. Quer dizer, normalmente, quando se pensa na periferia do mundo capitalista, né, no nosso caso, América Latina, a gente tende a pensar, ou é comum se pensar, essa coisa a partir da ideia de uma espécie de subalternidade. A periferia está condenada a ser caudatária, a ser refém, a ser do que acontece no centro, né? Nós seríamos puramente reflexos, seríamos passivos diante de algo que acontece fora da periferia, definido no centro. Eu quero, na verdade, inverter essa coisa, eu quero contestar essa ideia, dizendo que para muitas decisivas questões a periferia é que é o centro. A periferia é que determina, é que tem, digamos, o condão de apontar o novo, de apontar caminhos alternativos e tal. Eu vou pensar isso a partir do final do século XIX, né? Quer dizer, quando a gente pensa no modernismo não como estilo, né, artístico, mas modernismo como movimento, como processo, é preciso dizer que o modernismo é uma invenção da América Latina. A palavra modernismo foi empregada pela primeira vez por um poeta nicaragüense chamado Rubén Darío. O modernismo nasce na América Latina e se transplanta para a Europa, para os Estados Unidos, para outros lugares, mas ela é uma coisa que nasce aqui e nasce a partir de uma ideia fundamental. São os escritores, poetas latino-americanos olhando para a tradição espanhola, canônica, tradicional, e dizendo, bom, essa tradição não nos interessa, a tradição envelheceu, ela está completamente comprometida com o passado e que a nós interessa renovar, né, essa cultura, né, hispânica a partir de uma perspectiva de ruptura, né, de transformação. Depois, isso é 1890, a palavra aparece em 1890. Essa ideia de um modernismo vai para a Espanha, e na Espanha ela assume uma dimensão crítica importante, onde vai surgir a ideia do ultraísmo, né, que é um movimento de que vai participar, por exemplo, Borges, né? Jorge Luis Borges é um argentino que nesse momento vivia na Espanha, vivia na Europa, e em particular na Espanha, e lá participa, junto com outros escritores, outros pensadores, etc., desse movimento de renovação cultural, cujo propósito é contestar, romper com a tradição da tradição do tradicionalismo, não só cultural, mas também político, né, que a Espanha vivia. Então, o que eu quero estou enunciando aqui na verdade, um caminho que eu vou tentar trilhar, que é essa potência da periferia, de inovação, de criatividade, de renovação no campo cultural e no campo político.
Se nós pensarmos em termos mais amplos, onde a vanguarda é a filha dileta do modernismo, né? Você tem o modernismo como movimento geral, nascido aqui, e você tem as vanguardas, né, em vários lugares do mundo. Onde a vanguarda foi mais potente, né, historicamente? Na periferia. Na Rússia, na Espanha, na Itália, que nesse caso também deve ser considerado periferia, né? Se nós pensarmos na Rússia, nós vamos ter ali algumas das mais importantes manifestações de vanguarda no campo do cinema, né? Se nós tomarmos, por exemplo, o cinema soviético, né, dos anos 20, nós temos uma conjunção de talentos e de apostas radicais na capacidade humana de criar, de inventar, que são espantosas, né? Diretores de cinema como Eisenstein, como Pudovkin, como Dovzhenko, como Kuleshov e, sobretudo, como Dziga Vertov, são expressões de uma coisa fundamental, a ousadia de criar, de olhar de forma desassombrada para toda a tradição do cinema e dizer, olha aqui, né? Olha essa coisa que eu estou trazendo aqui, que é uma coisa radicalmente nova. Se vocês tomarem as artes plásticas, né, o movimento chamado suprematista na União Soviética, liderado por um pintor chamado Malevich, né, o suprematismo é de uma radicalidade plástica, né, que é... Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, o Malevich tem um quadro, uma pintura que é um quadro com fundo branco, com um quadro branco sobre esse fundo branco, né? Você sabe que tem um quadro ali porque tem uma textura um pouco diferente, mas é um quadro branco com um fundo branco. Então, o que quer dizer isso, né? E o outro quadro é um fundo preto com um quadro preto. O que significa isso, né? Há várias possibilidades de interpretar, de ler essas obras, mas eu diria que como eu interpreto, eu digo, bom, quando ele coloca o quadro branco no fundo branco, ele convida a mim e a todo mundo a projetar ali, naquele quadro branco, as minhas experiências, os meus desejos, as minhas fantasias, né? Quer dizer, na verdade, o quadro se abre para uma intervenção ativa do espectador, da pessoa que vê, que deixa de ser simplesmente alguém que vê uma coisa já pronta, para fazer daquele quadro um quadro que está o tempo todo se renovando, na medida em que eu e cada um que vai lá, e eu mesmo amanhã já serei diferente do que eu sou hoje, etc. É uma experiência de artes plásticas, como a experiência do Dziga Vertov no cinema, o movimento contínuo, né, como é o nome dele mesmo, que vão, de certa maneira, abrir para as artes, etc., um novo universo, né, um novo universo de possibilidades da invenção, da criatividade, etc. Se nós tomarmos, por exemplo, o outro pintor importante dessa época é o Marc Chagall, né? Se o suprematismo é essa coisa de botar um quadro branco no fundo branco, o Chagall é o pintor do surrealismo, né? Então, as figuras do Chagall, ele tem sempre uns casais que estão voando e se amando, beijando-se, etc., flutuando, né, num céu que é sempre muito auspicioso. Quer dizer, esses casais que voam, né, literalmente voam, eles estão o tempo todo nos convidando a pensar de que o mundo pode ser outra coisa, pode ser construído de outra maneira, deve ser visto de outra maneira, né? Com uma liberdade que permite voar, né? Que permite voar no sentido de ir além, né? De quebrar com essa materialidade obtusa, né? Que nos confina em certos espaços, né? Então, eu estou dando os exemplos das artes plásticas, podia dar o exemplo do teatro com o Meyerhold, que é um encenador genial,
que vai romper com toda a tradição do teatro russo, do Stanislavski. O Stanislavski é o diretor, o encenador que criou o chamado naturalismo, né? Os atores representam como se estivessem vivendo aquelas situações, né? O Meyerhold faz o contrário, né? Quer dizer, o gesto dos atores é totalmente decomposto, é como se ele estivesse estilizando, porque ele está querendo dizer: o teatro não é a vida, o teatro é uma reflexão sobre a vida, é uma representação, né? Eu não quero imitar a vida, eu quero comentar, eu quero discutir a vida a partir da representação. Eu não quero criar uma ilusão de realidade, eu quero incitar um debate, um comentário, uma crítica, etc., ao mundo. E aí a representação é outro tipo. Ela rompe com o naturalismo e inventa um novo jeito de representar, de fazer, de montar o cenário, etc., etc. Se nós pensarmos na filosofia, até a mesma coisa, na teoria da literatura, com Bakhtin, por exemplo, Mikhail Bakhtin, que é um grande teórico da literatura, um filósofo extraordinário, né, criativo. Se nós pensarmos a literatura, pensarmos a música, enfim, a psicologia, com Vygotsky e tal, então, nós temos uma espécie de renascença vermelha, né, que ocorre na Rússia pós-revolucionária e um pouquinho anterior à Revolução de 17, e que expressam, na verdade, esse momento histórico. Quer dizer, a Revolução liberou essas potências criativas e possibilitou, na verdade, que por algum tempo, pelo menos, um novo mundo se mostrasse viável, né? Se mostrasse viável. E estou falando da periferia, né? É a Rússia, é o enorme território, essa cultura complexa que, em algum momento, ousou, né, desafiar todos os poderes do mundo e dizer: olha, é possível um mundo de liberdade, de fraternidade. Que isso não tenha dado certo é outra discussão. Podemos discutir depois por que não deu certo, a tragédia do stalinismo, etc. Mas isso eu estou falando a respeito da periferia para voltar agora a pensar na América Latina, né? A Revolução Mexicana de 1910 tem um papel equivalente, semelhante ao da Revolução Russa. Se nós tomarmos a de 1910 como um marco e desdobrar esse 1910, nós vamos ter uma coisa extraordinária na América Latina como resultado dessa potência revolucionária que o México inaugurou. E que não morreu. O movimento zapatista de hoje é um desdobramento, é uma atualização dos melhores potencialidades da Revolução de 1910. Né? O Zapata, que era a figura fundamental, Emiliano Zapata, da região sul do México, a região do Yucatán, a região dos maias, etc., é a inspiração para o que se chama de zapatismo hoje, né? E que tem essa coisa belíssima de dizer: olha, eu não sei para onde nós vamos, mas é por baixo e pela esquerda, tá certo? Quer dizer, é por baixo e é pela esquerda. Essa ideia é uma coisa que nasce com a Revolução Mexicana e que se desdobra em vários planos. Um plano importante: a Constituição Mexicana de 1917. A Constituição Mexicana de 17 é a primeira Constituição no mundo que assegura direitos sociais. Então, estamos falando de políticas públicas, né? Então, direitos sociais estão consagrados pela primeira vez em qualquer texto constitucional pela Constituição Mexicana de 1917. Educação, saúde, terra. Isso é uma coisa coisa fantástica, porque a questão da reforma agrária está na Constituição. Estava na Constituição de 1917. De novo, o fato de que isso tenha virado uma coisa completamente estranha a esses propósitos iniciais é outra discussão que temos que fazer, né? Por que degenerou, né? Por que no final a coisa foi encapsulada e foi
criou-se, né, uma situação que é oposta àquilo que motivou a Revolução em seus melhores momentos. Pois é, mas a Constituição reflete esse momento importante. Estava falando com a Marizinha um pouco antes, né, o movimento estudantil de Córdoba de 1918. O que é isso, senão a ideia da Revolução levada para a universidade? A universidade, que ao mesmo tempo é um instrumento, a partir do desenvolvimento como transformação social. Atenção, eu vou falar talvez algumas vezes aqui em desenvolvimento, e como eu sou economista de formação, as pessoas podem dizer, ele está falando de crescimento econômico. Não, estou falando, desenvolvimento não quer dizer crescimento econômico. Desenvolvimento quer dizer transformação estrutural, né? É outra coisa. Quer dizer muito mais distribuição do que crescimento, muitas vezes. No nosso caso, sem dúvida. Sem dúvida. O problema é a distribuição de renda e de riqueza. Não é crescimento econômico em si mesmo. Então, o movimento estudantil de Córdoba coloca a universidade, né, para a universidade. Coloca a universidade como parte, como sujeito de um processo de transformação social. Coloca os estudantes como partes do processo de gestão da universidade, de tomada de decisão, de democratização da vida universitária. Isso é uma conquista fundamental e que marcou não só a América Latina, mas o mundo inteiro. É aqui, é na América Latina que surge essa ideia, né, que hoje está por aí, está consagrada, né. Eu diria que a Revolução Mexicana de 1910 também tem um outro dado fundamental, que é o quanto que ela vai inspirar uma renovação do marxismo. Se nós tomarmos o Mariátegui, né, José Carlos Mariátegui, o grande marxista peruano, o que é o Mariátegui? É um marxismo atravessado pela questão indígena, atravessado pela realidade étnica, cultural dos povos indígenas, dos povos indo-americanos, digamos assim, e que significa um extraordinário avanço para uma teoria, uma concepção teórica, que é o marxismo, que foi sendo, a partir do Mariátegui, adaptada para a nossa realidade, né? Quer dizer, o marxismo, no caso do Mariátegui, como em outros casos, Caio Prado Júnior aqui no Brasil, etc., é um marxismo que se mostrou capaz de dar conta das nossas realidades, dos nossos problemas, ao contrário do que, em muitos casos, ele se tornou uma coisa enrijecida, petrificada, né? Então, a Revolução Mexicana, a partir do Mariátegui, etc., tem esse impacto, né? Esse impacto positivo sobre o marxismo, né, sobre a possibilidade, sobre a perspectiva da revolução na América Latina e tal, né. Um outro aspecto importante disso que estou falando é a questão da literatura, né. Vamos pensar aqui na literatura, mas também pensar nas artes plásticas, né. O que é o muralismo mexicano, se não o equivalente, né, de novo comparando com a Rússia aqui, daquela renovação formal, né, representada pelas artes plásticas soviéticas. Quer dizer, os muralistas, Orozco, Siqueiros, Diego Rivera, etc., eles aquela grandiosidade, né, formal e plástica, aquelas grandes imagens, aqueles murais, né, daí o nome, não são simplesmente o resultado de um modo lateral de entrar na discussão plástica. Na verdade, existe ali uma invenção, né, uma coisa que é específica daquele tipo. Que é o quê? É tomar a tradição da vanguarda, do cubismo, etc., e dar a essa tradição da vanguarda, um sentido social que ela não teve em lugar nenhum do mundo. É claro que o Picasso é um homem de esquerda, não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo
esse muralismo, estou falando do muralismo como exemplo de um certo tipo de apropriação de um repertório estético formal. Esse muralismo representa, de fato, uma inovação em todos os sentidos, porque coloca o protagonismo efetivo das massas camponesas, proletárias, etc., no centro desse projeto estético, né? Quer dizer, o sujeito aí, esse sujeito coletivo, diverso, multiétnico, etc., do índio, do negro, do europeu transplantado, enfim, do mestiço, quer dizer, esse mundo, o mundo da América Latina, que se está representado de uma maneira inovadora, né, nesse tipo de experiência estética. E a literatura, então, é mais impressionante ainda, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, se nós fizermos um balanço, sobretudo na segunda metade do século XX, as mais importantes inovações literárias, as que têm mais impacto formal, impacto estético, impacto criativo, são os autores da América Latina, né? Eu queria falar a respeito, em particular, de Juan Rulfo, que é um escritor mexicano. Escreveu muito pouco, escreveu praticamente 2 livros, um livro de contos e um romance, chamado Pedro Páramo. Escreveu alguma coisa, mas falando do ponto de vista de textos assim, literários, tem o Chão em Chamas, né, e o Pedro Páramo, que foi publicado em 1955. Um ano antes do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. E esses 2 livros, Pedro Páramo e Grande Sertão Veredas, são irmãos. Depois eu vou tentar explicar em que sentido. Primeiro porque o Rulfo era amigo do Guimarães Rosa, né? Amigo pessoal, amigo fraterno. E sobretudo porque o Rulfo o romance Pedro Páramo é a manifestação mais radical da derrota da Revolução Mexicana, né? Não sei se vocês conhecem o romance é todo... Acontece o seguinte: você chega num lugar e todo mundo morreu, né? Todo mundo, uma cidade morta. Todo mundo morreu. Só que esses mortos falam. E o que eles falam? Eles falam sobre as expectativas e as desilusões da Revolução. É o último livro sobre a Revolução Mexicana e também, num certo sentido, o primeiro. Porque é uma longa interrogação, uma longa investigação sobre por que não deu certo, por que aquela coisa tão forte, tão bonita, etc., fracassou, né? Por que ela não realizou as expectativas que quis. A inovação do Rulfo é um romance curto, pequeno. Na verdade, é porque quem fala no romance é o povo. A linguagem, a fala é a fala popular. Uma fala popular que não é simplesmente não é ele não simplesmente reproduziu a fala, ele sintetizou a fala popular, a fala do camponês, a fala da gente do México, de uma maneira absolutamente surpreendente, porque em certo momento você não sabe mais afinal o que é isso, né? Quem está falando aqui? Porque você reconhece as palavras, mas elas são palavras correntes, num certo sentido, mas transfiguradas por essa espécie de síntese dessa alma popular, dessa alma mestiça, mexicana, latino-americana, etc. Que é um pouco o que o Guimarães Rosa faz no Grande Sertão Veredas, né? O Grande Sertão Veredas é o quê? Dizem, é uma linguagem inventada. Não é inventada, não é? A linguagem existe. Aquilo é a fala com alguns arcaísmos, com algumas incursões no Tupi-Guarani, no Iangatu e tal, quer dizer, mas aquilo não foi ele que inventou, ele ouviu e transfigurou, né? Quer dizer, como o Rulfo fez, né?
E essas duas obras, 55 e 56, abrem, na verdade, um caminho que vai ser retomado mais tarde por Gabriel Garcia Marques, por Marlos Vargas Llosa. E antes, né, você tinha alguns escritores que já estavam caminhando nessa direção, mas que a partir dos anos 60, né, assumem uma dimensão planetária, digamos assim. E aí, o que é a novidade? A novidade é a Revolução Cubana, né? A Revolução de 1910, que abre esse conjunto de possibilidades que foram exploradas, às vezes materialmente, concretamente, com a reforma agrária no México, com a reforma agrária na Bolívia, né, que aconteceu, né, com movimentos em vários lugares, alguns que foram derrotados por intervenção militar, por golpe de Estado, na Guatemala, por exemplo, quando o governo foi deposto por um golpe militar patrocinado pelos Estados Unidos, pelo United Fruit, né? Você tem, ao longo da história da América Latina, esses movimentos, né? Um movimento de transformação social mais ou menos limitado, que é interrompido por um golpe, né? Nós temos dezenas de exemplos disso. Mas a Revolução Cubana abre um novo capítulo dessa história, porque, de novo, nós estamos falando de uma enorme convergência de movimentos populares, de uma cultura sólida, de uma cultura enraizada, de um marxismo que se renova, né, que se abre e que tem, durante algum tempo, um efeito fantástico, não só em Cuba, mas na América Latina inteira e para fora da América Latina, né? A perspectiva da revolução na periferia, uma revolução libertária sobre vários aspectos, etc. De novo, poderíamos também falar a respeito agora dos problemas da Revolução Cubana. Bom, ele talvez possa falar melhor do que eu, mas eu vou me permitir falar a respeito da potência, né, com que a Revolução Cubana e todos os seus desdobramentos, né? Então, o Gabriel Garcia Marques, que publica em 67 os 100 anos de solidão, o que ele faz, eu diria, é juntar, né, quer dizer, todo aquele caudal de referências culturais que vem lá da Revolução Mexicana com essa atualização revolucionária que a Revolução Cubana significou, isso transformado em literatura, em texto, em renovação estética, né? Em liberdade criativa. É de novo esse mundo possível que o texto do Gabriel nos abre, nos possibilita. Esse real maravilhoso, né? Como dizia o Alejo Carpentier. Carpentier é outro grande escritor cubano, grande escritor, que tem algumas obras-primas. Por exemplo, El Século de las Luces, né, que é um livro extraordinário, de 1962, e que essa força, né, ele pega uma situação de um personagem da Revolução Francesa e transfigura toda essa realidade a partir desse personagem que existiu realmente. Em vez dele escrever um livro sobre o Napoleão Bonaparte, ele escreve um livro sobre um personagem secundário daquele quadro, mas o que acontece no final é que o livro mostra todas as possibilidades e os impasses dessa ilustração, desse iluminismo, dessas luzes, né? Até onde as luzes podem ir, o que elas podem iluminar de fato, né? A partir desse personagem que existiu de fato e que foi transplantado para o nosso continente, para Cuba, etc. Então, com Carpentier, com Gabriel Garcia Marques, nós temos e aí tem uma outra dimensão que
também poderia ser, que é, por exemplo, as inovações estéticas e formais e literárias de um escritor como Cortázar, por exemplo, né? Julio Cortázar, Rayuela, né? Que é um romance de 1963, e que eu não tenho nenhuma dúvida, quer dizer, quando eu falo assim das grandes renovações literárias do século XX, todo mundo fala no Joyce, fala em Proust, alguém vai falar em Kafka, né? Tudo isso é verdade. Agora, o Rayuela não fica aquém disso, né? É uma ousadia literária a construção de um livro como aquele, porque é um livro que não tem precedentes, né? Quer dizer, ele inventa um jeito novo, é como se ele estivesse inventando o romance. Existia o romance, a forma romance, que tem no século, na modernidade, desde lá do Cervantes, e ele no século XX é como se fosse uma redescoberta do romance, né? Das possibilidades da narrativa, né? Romanesca. Eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, e podia falar do cinema da América Latina, né? Do cinema novo brasileiro, falar desse momento, porque se você pensar, por exemplo, Deus, o Diabo, a Terra do Sol, Os Fuzis do Rui Guerra, Vidas Secas, são filmes feitos no mesmo ano, 1963. São filmes que falam do quê? Falam do Brasil, falam do Nordeste brasileiro, mas falam sobretudo sobre a Revolução Brasileira. São filmes inseridos num momento de grandes lutas sociais no Brasil, que vem desde as lutas das ligas camponesas, criadas em 55, né, autonomamente. Fala a respeito da luta camponesa, da luta operária, da luta estudantil, são expressões de um momento em que, de fato, o Brasil parecia, né, num processo de transformação revolucionária. Era assim que as pessoas viam. Hoje em dia parece muito estranho falar isso, mas alguém que viveu, alguém que leu a literatura brasileira do início dos anos 60, a perspectiva que havia era que havia um processo revolucionário em curso, influenciado por quê? Pela Revolução Cubana, com certeza, não é? Pelo movimento mexicano, por todo esse conjunto de transformações sociais que a América Latina viveu de um jeito ou de outro na América ao longo do século XX. E depois, nós sabemos, houve uma frustração, né? A frustração do golpe e todos os seus desdobramentos. E aqui eu começo a tentar caminhar para o fechamento da minha fala, para pensar o seguinte, e aí eu estou pensando agora especificamente no Brasil, mas que talvez seja alguma coisa que transcenda o caso brasileiro. Qual que é a tragédia brasileira, digamos assim? Se me perguntar assim, qual que é a miséria brasileira? Onde está efetivamente o nosso problema histórico recorrente? E eu vou buscar, para explicar isso, ou para colocar a minha posição, um autor do século XIX, um autor conservador, um jornalista chamado Justiniano José da Rocha. Esse camarada era um jornalista ligado ao Partido Conservador, mas um homem muito lúcido. E ele escreve em 1853 um texto chamado Ação, Reação, Transação. Ação, Reação, Transação. Só para antecipar um resultado, isto é a ideia de transformismo do Gramsci. Na verdade, o Justiniano José da Rocha antecipou em um século, né, digamos assim, a ideia de transformismo do Gramsci, né? Transformismo é aquela que, na verdade, é uma ideia que está presente em vários contextos, né? Vocês se lembram da passagem famosa do livro do Lampedusa, né? O Gattopardo. É preciso mudar alguma coisa para não mudar nada, não é? Quer dizer, essa é a ideia, é preciso mudar alguma coisa para não mudar nada, é a ideia que o Gramsci sintetiza. O Gramsci anterior, né? O livro do Lampedusa é de 1957. O Gramsci escreve isso na década de 20. Mas todos os dois foram antecipados pelo Justiniano José da Rocha. O que é
Ação, reação, transação. Ele está pensando no Brasil do Império, e em 3 momentos. O que é a ação? A ação é o conjunto de transformações, de lutas sociais que ocorrem no Império durante o período da regência, ou das regências, entre 1831 e 1840. Você sabe, o imperador Pedro I renuncia, abdica, né? E cria-se então a situação da regência. Você tem o menino imperador tinha 5 anos de idade, não podia exercer, obviamente, o cargo. Então tem os regentes, né? Tem todo um período chamado regencial. Esse período das regências é um período de intensa mobilização social do Brasil. Tem revoluções, revoltas de norte a sul do país. Algumas com conteúdo popular muito pronunciado, por exemplo, como a Cabanada no Pará, que foi o maior movimento popular do século XIX até Canudos, né? A Cabanada mobilizou milhares de pessoas. Movimento extremamente importante, envolvendo índios, ex-escravos, camponeses, etc., numa luta em que, sob certos aspectos, colocava em questão a questão da terra e a questão da escravidão, ainda que a escravidão no Pará não tivesse um peso tão grande assim, mas esse tema também estava presente ali. Você tem a balaiada no Maranhão, tem a sabinada no Maranhão, na Bahia. Você tem um conjunto de revoltas populares espalhadas pelo território brasileiro que denotam muito uma vontade popular de mudar, de mudança. Existem também movimentos conservadores, como a cabanagem no Alagoas, como o movimento Farroupilha no Sul, que é um movimento de proprietários de terra. Enfim, você tem um conjunto de forças sociais, a direita e a esquerda, se mobilizando num processo de luta social intensa. Isso é a ação, esse é que ele chama de ação. Como é que essa ação é interrompida? Pela reação, né? E em 1840, exatamente 1840, há 2 episódios fundamentais. O chamado golpe da maioridade. O jovem imperador, que então tinha 15 anos de idade, é levado ao trono, contrariando a Constituição, que dizia que só aos 18 anos ele poderia assumir. E você tem a chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional, 1840, que é um golpe institucional, quer dizer, como o Brasil costuma fazer muitas vezes, né? Um golpe institucional. Você tem uma lei que interpreta o ato adicional negando o ato adicional, né? Todos os direitos das províncias, os direitos, liberdades políticas provinciais e regionais são suprimidos e há uma ultracentralização do poder na mão do governo central, né? do imperador e tal. Isso é a reação. Isso vai de 1840 até 1853. 1853 então, o momento da transação. O que é a transação? É escolhido, então, um presidente do Conselho de Ministros. O Brasil, naquela época, tinha um sistema parlamentar, digamos assim. Entrega-se o gabinete, a presidência desse gabinete, a um político mineiro chamado Marquês do Paraná. Apesar de não Marquês do Paraná, ele era mineiro, que vai fazer a política da conciliação. O que é a conciliação? É juntar os conservadores e os liberais em torno de um programa de governo que é a transação. O que é a transação? A acomodação por cima de interesses das elites brasileiras, etc., mantendo a escravidão, a posse da terra, enfim. Você faz uma conciliação por cima para manter a estrutura de poder. Ação, reação, transação. Né? Isso ele está fazendo. Ele escreveu isso em 1853. Vamos dar um corte e vamos para o Brasil do século XX. O que é a ação brasileira? Agora, nos anos 55. Começa antes, né? No segundo governo Vargas, já no segundo governo Vargas, você tem um movimento de ação importante. A greve geral de 1953, a luta pelo petróleo, que vai criar a criação da Petrobras em 52, né? Depois as ligas camponesas em 55, o movimento estudantil, né?
a criação de um novo quadro político de esquerda com o surgimento da POLOP, da Ação Popular, do PCdoB, quer dizer, o monolitismo do Partido Comunista como partido único da representação da esquerda brasileira começa a se fracionar, surgem outros grupos com outras perspectivas, e você tem uma radicalização da luta política. Então, isso é a ação que é interrompida em 64. A reação. O golpe, o fechamento, a repressão, né? Tudo aquilo que marcará o Brasil em 21 anos, né? Até 1985. Ação, reação. E depois nós temos o quê? A transação, a nova república, o Tancredo, né? O Sarney, etc., o Fernando Henrique, e também os nossos governos, os governos da esquerda, que chegaram ao PT, etc. Transação. Esse é o nosso dilema. Ir até o fundo no processo de transformação social. Não parar no meio do caminho, não conciliar com o que não deve e não pode ser conciliado. Conciliar a guilhotina com o pescoço, quer dizer, não me parece razoável, né? Bem, nós estamos pagando um preço por isso, eu acho. Então, qual que é a questão fundamental para mim? Nós temos que ter aprendido, não só com a história brasileira, com os erros, como a história do México, a história de Cuba, com a história... Nós não podemos abrir mão de um compromisso radical com a democracia social, com a democracia de base, com a democracia proletária, com a democracia para valer, com a mais absoluta liberdade de expressão, de comunicação, e incorporar todas as questões contemporâneas nesse projeto. A questão feminina, a questão multiétnica, a questão da sexualidade, enfim, todas essas questões têm que fazer parte desse novo programa da Revolução Latino-Americana. A nossa tarefa, eu diria a tarefa da nossa geração, é atualizar esse programa da Revolução Latino-Americana à luz dessas experiências de avanços, de fracassos, etc., mas sem tergiversar em relação a algumas coisas fundamentais. Não dá para repetir os mesmos erros, né? Não dá para incorrer, né, numa espécie de camisa de força da conciliação, né? Essa é a única coisa que nós não temos direito de fazer. Então, a esquerda tem um único compromisso, ela tem que tentar, né? Tem que tentar, pode perder, como sempre temos perdido, mas perder sem ter tentado não dá. Quer dizer, é preciso, né? É preciso tentar repensar rever toda essa história, reconhecer uma enorme capacidade, uma potencialidade transformadora, enraizamento cultural e político que nós temos absolutamente razão de acreditar, mas sem cometer, quer dizer, tentando aprender com os nossos fracassos coletivos, né? Então, se você me perguntar qual que é a sua visão, eu diria, bom, obviamente nesse momento nós estamos ferrados, tá? Mas não quer dizer que nós vamos continuar ferrados, entendeu? Quer dizer, é preciso olhar para frente. Nós temos duas tarefas muito simples, né? Fazer um programa da Revolução atualizado e reorganizar a esquerda a partir de novas bases. Quer dizer, o que é reorganizar a esquerda a partir de novas bases? Sem exclusivismos. Eu não acho que nenhuma força, no caso brasileiro, nenhuma força política isoladamente tem condição de definir esse mundo. Nós temos que tentar fazer uma unidade política em cima de programas, em cima de princípios, mas com o máximo de diálogo, com o máximo de capacidade de pensar as diversidades que são de todo tipo. É preciso que esse movimento, essa organização que nasça desse negócio, seja capaz de absorver, seja permeável, seja porosa, para incorporar toda essa coisa muito rica do nosso tempo,
Existem muita coisa acontecendo. É o contrário do que as pessoas imaginam. Como se tivesse tudo... Não, tem muita coisa acontecendo, coisas dispersas, espalhadas por aí. Né? E essa organização que nós temos que construir tem que levar em conta essa diversidade sem impor a ela uma camisa de força. Como é que faz isso? Não sei, esse é o nosso problema. Né? Eu diria que não dá para ignorar a existência e a força dessas coisas e a necessidade de que, de fato, a gente possa construir isso a partir de um diálogo, né? De uma interação mais aberta, mais fraterna, etc. Bom, é isso. Obrigado. Era isso, sim, João. Foi muito obrigado. Agora acho que foi muito bom porque nos dá uma visão assim da nossa produção, da produção que nós fizemos na nossa região, esse ao longo, pelo menos, que você citou, ao longo do último século XX, pegando o XIX, que mostra que a gente tem força. Nós temos uma produção criativa em vários campos da cultura e da política e continuamos tendo, né? Tanto é que hoje o embate também é no campo da cultura, né? Com a direita que nós estamos tendo, né? Eu acho que foi muito, muito boa a sua contribuição para nós, porque nos abre também de uma discussão exclusivamente política, da força do presidente, ou né? Eu acho que traz a sociedade, traz a cultura para a nossa discussão, que é o que importa muito, né? Eu acho que agora a gente pode conversar um pouco, ainda temos um tempo, né, de debater, de dialogar. Eu só queria fazer porque eu fiquei assim, apressada para apresentar, e como nós estamos no YouTube, esse evento, essa palestra, esse encontro nosso, é a abertura do 3º seminário de teses do doutorado latino-americano em educação da Faculdade de Educação da UFMG. É um doutorado em rede, então nós temos uma articulação com a Universidade Pedagógica Nacional do México, da Venezuela, da Colômbia, Brasil e de Honduras também. E com possibilidades, né, de aumentar essa rede com Cuba, a Argentina tem interesse. Recebemos estudantes aqui no Brasil da Colômbia, né, do Peru, do Chile, da Argentina, de Cuba, Equador, né? E estamos ampliando as nossas... esse ano nós tivemos 50 inscrições, né? E abrimos 13 vagas para o nosso doutorado, e a perspectiva é de ir nos consolidando com esse diálogo, pensando a periferia, a América Latina e o Brasil nisto, que nós temos uma dificuldade de nos encontrar na América Latina, né? O Brasil. Porque somos esse pedação enorme aí da região e com muitos conflitos também, inclusive indígenas muito invisibilizados, né? Que é diferente de outros países. Mas, enfim, eu queria só situar esse evento nosso, para quem está também nos acompanhando no YouTube, né? E podemos começar, gente, a conversa. Ah, sim. A gente tem, só lembrando, assim, que nós temos produção também aqui na área da interculturalidade, né, no Equador, de educação intercultural, e tivemos agora recentemente uma tese defendida na área do cinema, né, Inês? Que a Inês foi orientadora, de um diálogo entre Paulo Freire e Fernando Birri, argentino. Então, muito interessante também. Então, nós temos essas vertentes aqui também. Está aberto, gente. João. Tirar a primeira pergunta. João Valdir, eu sou professor de Sociologia da Educação aqui, atualmente vice-diretor. Professor João Antônio, é sempre um prazer ouvi-lo, né? Já vi aqui em várias outras
oportunidades, claro, inclusive disciplinas que eu e Inês ministramos, que eu ministrei. Foi convidado e sempre será, que é sempre um prazer te ouvir. Que apreciação você traz para a gente disso que tem aparecido entre nós como os novos coletivos e qual é a potencialidade deles em duas direções? Uma como forma de agregação efetivamente de interesses em luta, em proposição, e de outro para nós especificamente no campo da educação. Eu estou fazendo essa pergunta, me permita explicitar o seguinte. Na minha leitura, desde o século XIX, os partidos políticos se constituíram como a esfera agregadora de conjuntos de interesses que no plano institucional, no plano do Estado, permitiram que essa luta política se expressasse. Me parecem um sistema em crise profunda. Ao longo do tempo e paralelamente, aquilo que nós entendemos como movimentos sociais e também esses movimentos sociais em torno de grandes categorias, fosse o trabalho urbano, o trabalho rural, eles canalizaram essas lutas. Me parece também, exceto aqui e acolá, muito em crise. O que tem aparecido mais recentemente são esses coletivos, inclusive orientados por outros elementos que não estavam presentes na cena. As questões de gênero, de orientação sexual e tantos outros elementos, mas me parece que eles têm um problema de dificuldade de, ao afirmar a sua identidade, não encontrar um elemento comum que os potencialize para lutas que são globais. E para o caso específico da educação, a leitura que eu faço é que a universidade, claro, ela precisa se abrir a novas formas de expressão, mas parece-me que nós, o nosso fazer universitário não tem dado conta de se contrapor a uma certa liquefação dessas relações, uma fragmentação dessas relações, em que, por exemplo, as atividades acadêmicas que nós fazemos hoje e que são nosso fazer, que exige muito esforço, muito tempo de trabalho intelectual para dar conta de produzir uma interpretação sistemática, parece que não tem dado conta de enfrentar também essa ruptura a todo momento e a toda hora dessa realidade. Qual é o potencial que esses coletivos têm para nos fazer, tanto em termos de movimento quanto de interpretação dessa realidade? Vamos fazer uma rodada? Eu estou assim, meio sufocada, porque tem hora que eu acho que esses movimentos estão nos distraindo, esses múltiplos, da questão central que é da desigualdade, do meu ponto de vista, e da justiça. Você acaba de dizer que nós temos que considerar todos, e o João fala que não tem um ponto comum. Eu queria saber se é possível pensar, não precisa saber não, quero pensar se é possível pensar que um radical enfrentamento com todas as formas de dominação me parece que é o ponto comum na luta libertária das mulheres, dos gays, etc. Mas isso aí, João, então um é esse. A gente não se distrai, não, usando um verbo do Miguel Arroyo. Nós não podemos nos distrair de focos que são centrais. Por exemplo, a emancipação das mulheres, que eu acho que não se trata de empoderamento, eu combato esse conceito, ela não vem fora da emancipação do modelo social de vida. Então, ao mesmo tempo, isso está no cenário, nós não podemos desconsiderar. A segunda questão é que o jeito que você fechou, com o qual eu comungo, pode nos colocar na seguinte situação. 2018, não vota em ninguém que não tiver uma proposta.
mais interessante. Porque, por exemplo, se for agora o PT nas bases que ele está, não dá para acreditar. Como é que é isso? Se a gente tivesse ido nesse caminho que você está propondo aí, com o qual eu concordo teoricamente, não teríamos tido a fase das melhorias, ainda que pequeníssimas, do Lula e companheiros. Mais alguma questão? Então vamos tentar responder um pouco. Responder não, né? Não tem como responder. O João e a Inês. Eu acho o seguinte, tem uma maneira de trabalhar isso que tende a identificar nesses, se chama novos coletivos, né? Com política de reconhecimento, políticas identitárias, né? O que eu acho que é um bom nome, política de reconhecimento, né? Grupos que lutam por reconhecimento de identidades, a questão feminina, a questão dos gays, a questão, enfim, questão racial, étnica, indígena. E, por outro lado, nós teríamos as questões de classe, que é o que a Inês está levantando. Eu não vejo por que essas duas coisas são incompatíveis. Pelo contrário, eu acho que elas são perfeitamente compatíveis, elas devem ser integradas, por uma razão que a Inês colocou. Quer dizer, o problema é saber qual que é o nosso adversário, qual que é o nosso inimigo. O inimigo é o capital. Que não é uma coisa, né? Quer dizer, uma coisa é importante a gente talvez lembrar aqui, quer dizer, o conceito de capital, que é o conceito decisivo para pensar essas coisas, ele tem várias dimensões, né? A primeira o capital é uma relação social, não é uma coisa, não é uma máquina e tal. O capital é uma relação de poder, né? Isso é uma primeira dimensão fundamental para pensar o capital, é uma relação de poder. A segunda dimensão do capital é ser um processo que a gente poderia chamar de um processo irracional de crescimento, porque o objetivo do crescimento é crescer, né? Quando você perguntar para um cara para que serve a acumulação de capital? Para acumular capital. E para que serve a acumulação de capital? Para acumular capital. Quer dizer, há um movimento, é uma máquina de produção e destruição ambiental cega que não tem limite. Ou você detém ela ou ela vai está destruindo o planeta, né? Uma coisa que eu tenho absoluta certeza, concordando completamente com o Eduardo Ribeiro de Castro, que esteve há pouco tempo aqui conosco, ele disse uma coisa, olha, o capitalismo está produzido, ele disse uma coisa mais radical, assim, o futuro já chegou. O que é o futuro? O mundo inteiro vai viver daqui para frente cada vez pior. Quer dizer, aquilo que hoje é um fenômeno restrito a algumas populações do Brasil, da África, de outros lugares, que é o sujeito viver num lugar deserto, com pouca comida, com pouca água, não sei o quê, esse negócio vai se generalizar. Quer dizer, se o capitalismo não for detido, ele vai produzir, já está produzindo, não é que ele está produzindo isso. Então é um processo irracional, é uma máquina de produção cega e destrutiva. Claro, o objetivo do capital é o capital, não tem outra preocupação. Então, é uma gramática, quer dizer, é uma linguagem poderosa, porque ela transcende os limites do próprio capital, para se imiscuir em tudo. Quer dizer, a linguagem da eficiência, da produtividade, do produtivismo, sai da esfera da produção para entrar na escola, para entrar nas relações pessoais, intersubjetivas e tal, né? Então, há um certo imperialismo cultural, né, do capitalismo que penetra instâncias e esferas variadas. O capital é uma força expansiva, veja a tecnologia digital, toda essa coisa fantástica que existe por aí, que tem um aspecto positivo realmente, permitir, né, a interação entre as pessoas, a comunicação, a informação, etc. Mas também é uma força destrutiva, né? Uma força destrutiva. Então o nosso inimigo, aquele que tem que ser confrontado é o capital.
Porque muitos dos aspectos que se apresentam como aspectos particulares, específicos, resultam, em última instância, desse domínio do capital sobre a natureza, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as relações entre as pessoas. Então, eu estou convencido de que, Inês, eu acho que é preciso pensar nas políticas de reconhecimento como tendo necessariamente um fundo de classe, um fundo com base naquilo que você colocou, né, que resultam da ação do capital, né? Então não são coisas incompatíveis. O nosso problema hoje é como articular essa fragmentação que você mencionou, né, essa pulverização de lutas. Mas eu acho que a meu juízo, eu não penso isso como uma distração. É preciso ver, apontar. Esse é o papel da esquerda, o papel da universidade sobre certos aspectos, que é reconhecer nesses movimentos o seu fundo de classe, seu fundo material, né, que está presente sempre. Ele tem que ser explicitado, né? Quando se fala na questão do feminismo, nós estamos falando de uma dominação social, né? Aliás, esse ano que vem agora, nós vamos completar 110 anos da Simone de Beauvoir, né? Quer dizer, era um bom momento para a gente repensar, quer dizer, a trajetória do feminismo, né? Quer dizer, desde do livro dela, que é dos anos 50, né, até aqui, quer dizer, como é que é preciso pensar neste contexto contemporâneo, né, a problemática feminina à luz da problemática da desigualdade, da problemática das identidades étnicas e outras, né? Quer dizer, como é que tudo isso deve fazer parte de um mesmo movimento pela emancipação humana, né, que é o que importa, né? Eu não tenho uma resposta, quer dizer, eu acho que nenhum grupo isoladamente pode se reivindicar como aquele que é capaz de juntar todo mundo. Eu acho que é preciso que a gente esteja disponível para ouvir, para dialogar e eventualmente até construir alguma coisa em comum. Esse é o nosso papel, a unidade em torno de um programa que seja capaz de apontar na direção da transformação social emancipatória, né? Esse é o ponto. Porque a câmera tem... Já. Tudo bem? Professor, posso falar em espanhol? Sim. Para a gente ficar mais entendível. Na verdade, eu he ficado muito impressionado. Em primeiro lugar, porque ter um acercamento à realidade latino-americana, à política, à igualdade, desde uma óptica de um economista, mas com a particular impressão e com a particular perspectiva que você lo faz, para mim, e eu acho que para qualquer de lo que ficamos aqui, é algo muito alentador. Porque se há algo que, particularmente, por exemplo, em Cuba, eu he criticado a colegas economistas na própria universidade, é essa visão economicista que se tem del desenvolvimento, del desarrollo de nossos países, ¿no? Neste caso de Cuba, e que a gente fica então pensando como um economista del capital. Então a gente tem que mudar esse jeito se quer mudar el olhar hacia as políticas e hacia a economia outra de la que queremos. Então é impressionante ver como você tem essa mistura entre a economia, a política, a cultura, lo que falava a profa Lívia. E a gente pode pensar, bom, que tem que ver a cultura, que tem que ver os movimentos artísticos. Muita gente não interessa falar de cultura, de movimentos artísticos quando se fala de política e de economia. E eu acho que esse é o grande valor que fica invisibilizado, que fica oculto
y que es el gran potencial que hoy Bosé nos ha mostrado. El gran valor ese que tiene las culturas populares, las vanguardias artísticas, culturales, que de feito ellas son las que han realizado los mayores avances desde el punto de vista político y económico en nuestros países. Você falava del modernismo, eu lembrei imediatamente e falou de Darío, eu lembrei imediatamente de la amistade que ficou entre Darío y José Martí, nuestro héroe nacional. Incluso Darío, Martí no es reconocido exactamente dentro del movimiento, mas Darío mismo reconocía que Martí fue uno de los iniciadores del movimiento y uno de los que lo inspiró a él mismo al modernismo poético. Entonces, Martí fue el líder de la guerra de independencia nosa en 1895. Era un poeta, era un amante de la cultura y sin embargo fue un revolucionario que fue capaz de hacer muchas cosas. Entonces, ese afastamiento que se quiere hacer en ocasiones de lo que puede ser un revolucionario con perspectiva política, con perspectiva económica, afastado de lo cultural, afastado de lo intelectual, afastado de lo artístico, afastado de lo estético, eu acho que también eso petrifica, como você falou, lo que puede ser un revolucionario, lo que puede ser un marxista, lo que puede ser un militante de izquierda. Eu acho que eso es lo que también se ha tentado mucho, dividir qué es un intelectual, qué es un académico, qué es un cientista social. Bom, alguien que tiene que ficar só olhando hacia los artigos científicos, o tiene que olhar hacia falar bonitinho todo lo que la academia y el campo intelectual fala como ciencia feita, y esquecer las cosas más periféricas, porque eso no pertenece a nuestro mundo. Então, queria ante todo reconocer eso, profesor. Realmente você ha dado un ejemplo para mí y ahora voy a poner de ejemplo você para muchas personas. Você tem que aprender, Hoy mismo voy a escribir ahí en Facebook para todos mis amigos, pues ten que tomar ejemplo de cómo se puede ser economista, político, y también se tiene que ser artista. Julio Antonio Meyer, fundador del Partido Comunista en Cuba, uno de los iniciadores de la reforma universitaria en Cuba después de la reforma de Córdoba en 1918. Julio Antonio Meyer era un amante de la cultura, era un amante de Julio Antonio Meyer. Fue enamorado de Tina Modotti, y ficó en el Comité Central del Partido Comunista en México, y Amores también, Amores mismo. Fue muy amigo de Frida, de Diego, y estuvo en todo el movimiento. Entonces no ten jeito de un revolucionario, porque a veces se quiere. Eu acho que también tengo una construcción de convertir a un revolucionario, de convertir a un militante de izquierda en una persona que tiene que ser muy fría, que tiene que ser un marxista, tiene que ser muy serio, porque Marx era serio, porque el economista y el que piensa política tiene que ser muy serio, muy fechado, no puede amar, no puede olear hacia lo artístico, hacia lo cultural, tiene que ser una gente como la academia del capital nos construye. Entonces yo creo que es un valor muy importante. Con respecto a la revolución, yo creo que en estos momentos no tenemos un peligro que siempre ha ficado en la revolución, y precisamente ahora se falaba de las diferencias, y yo pensaba, você falou de un movimiento, un programa político que aúne todos los esfuerzos de la izquierda, mas por ejemplo hay una construcción de lo que puede ser un movimiento revolucionario, un movimiento de izquierda, donde conformar un partido de unidad revolucionaria, un frente amplio revolucionario, enseguida es interpretado como monopolización del poder. Por ejemplo, nos hallamos que tener un solo partido en Cuba es una forma, ha sido la forma de salvar la revolución. Lo que ese partido tiene que ser mucho más democrático, por supuesto, tiene que aprofundar mucho más las posibilidades de dialogar entre todas las diferencias, entre todos los grupos sociales. No puede excluir, no se puede dar el lujo de excluir
a pessoas e a grupos que não se podem ser excluídos. Porque você tem que excluir. E a gente aí fica, a vezes, um pouco romântico demais. Tem ocasiões que você tem que discriminar, tem que excluir, porque tem diálogos que não se podem fazer, porque o outro não quer dialogar, o outro quer imponer seus interesses. E você tem que dizer, bom, com você realmente não posso dialogar. Porque se dialogo, você o que quer é que a gente fique respondendo só a seus interesses de grupo e de minoria, e então não se pode responder a outros interesses que também são importantes. Eu acho que o peligro de burocratização de las revoluções, o peligro de, em aras de responder a interesses estratégicos, a interesses de unidade, y no responder a las diferencias también es un peligro que está permanente. ¿Cómo puede ser feita una unidad dentro de un ahogamiento que ten las revoluciones o los intentos de revoluciones en estos momentos y en toda la historia que vos se faló de un capital que trasciende los ideales nosos, que trasciende las necesidades nosas? Y es que aparece un movimiento revolucionario en Brasil y todos los imperialismos posibles ellos aunan esfuerzos y ellos son mucho más efectivos que nos para unar esfuerzos y tratar de ahogar ese movimiento revolucionario. Aparece una revolución en Venezuela y ahogan todo lo posible las posibilidades de que se pueda avanzar. Entonces, en este mundo que vivimos, eu acho que es difícil hacer revolución, mas hay que pensar en hacer revolución. No tem jeito de no pensar en hacer revolución. Es muy difícil de feito ser revolucionario. Porque você fala 3 palavras en determinados contextos con una perspectiva revolucionaria y ya la gente está olhando para você como diciendo você no tem muito não acredito muito no que você está falando. Mas eu pensaba también, y era una pregunta concreta que quería hacer, ¿cómo desburocratizar las revoluciones? ¿Cómo desburocratizar los procesos revolucionarios y cómo hacer que la gente fique animada por estar haciendo la revolución? Y você no incluyó en esa explicación que você hizo de Justino Guimarães Rosa, ¿no? Você falou de acción, reacción, transação. Entonces colocó 2 etapas en Brasil y yo estaba esperando, bueno, la etapa de Lula va a ser otra etapa de reacción. Mas você lo deixou en la transação también. Lo deixou en la transação. Y entonces ahí yo fiquei un poco con dúvida, ¿no? Yo hallaba que esa etapa del gobierno de Lula comenzó una etapa de reacción, de acción, que agora está en un proceso. Eu lo vi diferente. Eu lo vi la etapa de Lula un proceso de acción, agora un proceso de reacción, y que tem então la tarefa de evitar que volte outra transação ou fazer outra ação. Foi como você lo estava falando e, bom, eu lo queria interpretar diferente. É isso, professor. Não, é sobre isso mesmo que você falou quer dizer, a nossa cultura conciliatória, né, que a gente tem no Brasil, assim, de sempre mudar sem mudar, né? Mudar e ficar tudo mais ou menos como está. Eu sei que você não tem essa resposta, é mais para a gente discutir, porque, quer dizer, se você fala que vai, então como fazer uma revolução, como não ser conciliador, mas também como não conciliar, não ser nesse sentido e aí não ser, fazer transações. E nesse contexto brasileiro, ou seja, enfim, você não tem respostas, para a gente discutir um pouco mais isso. Quer dizer, essa política nossa, na verdade, ela é velha, ela começa... Quer dizer, o PT foi uma novidade, foi uma ação, foi uma novidade.
Não é mais, nós fomos, quer dizer, nós fomos engolidos também pela transação, né? E nós temos que sair da transação, mas como sair também sem se isolar, né? Sem ser grupelho, sem ser, quer dizer, nós temos que falar para a sociedade, nós temos que ganhar a sociedade. Como você for por baixo e pela esquerda, mas não pode ser só meia dúzia, a gente, enfim. Não, eu agradeço as questões de todo mundo, a Inês, o João, o Sua, o colega, companheiro cubano e tal. Eu não tenho resposta, né? Eu vou tentar colocar quais são as minhas convicções em relação a isso. No caso, a pergunta dele tem um ponto que eu queria chamar a atenção, como não burocratizar, né? A saída, eu acho que há, né? E mesmo na experiência concreta da experiência da Revolução Russa e tal, já naquele momento havia experiências importantes que não foram levadas em conta. Por exemplo, eu escrevi um livro, publiquei em 2014, que a parte final, um livro sobre o marxismo, a parte final eu tento resgatar algumas figuras do marxismo do século XX que continuam, a meu juízo, potentes como capacidade interpretativa e como proposta. Uma dessas figuras é a Rosa Luxemburgo, né? Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que a ideia básica da Rosa eu vou sintetizar, a energia espontânea das massas, a criatividade política das massas é algo indispensável, que não substitui o partido. Não estou dizendo que tem que ter partido, não. Tem que ter partido, tem que ter organização política, algum tipo de partido. Podemos discutir que tipo de partido que é, mas que tem que ter, tem. Agora, isso não pode substituir e não pode ser o outro de uma efetiva aposta na capacidade das massas, dos grupos, dos coletivos, de se expressarem. Você tem uma outra experiência importante, que é a experiência dos conselhos, né? Chamado conselhismo, que tinha na Holanda com o Pannekoek, que é aliás, um astrônomo importante, né? Gorter, um alemão, enfim. Se você pensar em termos Rosa Luxemburgo de um lado e os conselhistas de outro, o que é o conselhismo? É a ideia de que chegamos ao poder, vamos distribuir imediatamente o poder. Imediatamente. Não tem para deixar para depois. Esse me parece ser o erro capital da Revolução Bolchevique. Um dos erros, tem outros, mas esse me parece central. Eu faço essa mesma crítica para a experiência do PT, do qual eu sou fundador do partido, fui presidente do partido, tem uma história nesse negócio. Quer dizer, o que eu defendia, muita gente também, eu não, sozinho, mas muita gente defendia. Vamos dizer, para que um governo de esquerda quer o poder? Para distribuí-lo. Para distribuí-lo. Você chega ao governo para distribuir esse poder concentrado. Essa é a ideia. Se você concentra, se você burocratiza e vai matar a revolução. Não tem dúvida. Quanto a isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Toda vez que se chegou e se conservou, não, fica comigo que eu sei melhor eu sei melhor, você não sabe, eu sei. Vai dar errado. Então, como é que não burocratiza? Distribuindo poder. Conselho para valer, não é esses conselhos fajutos que tem por aí. Conselho. O que era? Quando que a Revolução Russa foi potente, né? O período que vai de fevereiro a outubro, com a força dos soviets, né? Quer dizer, que é uma coisa que vem lá da Revolução de 1905, né? Aquele momento você vislumbrou, e isso se mantém por algum período, né? Como uma inovação fundamental, nova forma de organização do poder baseada na base. Conselho de operários, de camponeses, de operários, de estudantes, de todo, né? Onde tiver a vida social, ela tem que estar organizada e ela tem que ter, o poder tem que estar ali.
Isso significa dizer que não tem que ter Estado? Não. Significa que o Estado vai ser disputado. O que é o Estado? É a força concentrada, né? O poder concentrado. Você vai disputar com o Estado, inclusive o Estado operário, né, os rumos da revolução. E não suprimir isso aí e concentrar todo o poder na mão de uma burocracia, de um aparato governamental. Então, existem experiências. O que é isso? A Comuna de Paris, eu diria sempre lembro a Comuna de Paris, porque esse é o exemplo fundamental. Você radicaliza. O que é o Conselho da Comuna? Reúne representantes dos bairros, né? Esses representantes têm um mandato não imperativo. O mandato de um representante dura o tempo que ele for um bom representante. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano, depende, né? Porque ele tem que prestar conta o tempo todo das suas decisões, tem que levar a posição daqueles que ele representa e ir lá discutir e voltar, né? Esse indivíduo, esse representante, tem um salário que é um salário igual ao de um operário qualificado. Essa comuna, ao mesmo tempo, é executiva e legislativa. Você quebra essa famosa trindade do direito burguês, né, judiciário. Por quê? Por que quem disse que isso é melhor? Por que é melhor? Quem disse? Montesquieu disse isso no século XVIII. Para a realidade do antigo. Eles estavam querendo lutar contra o feudalismo. Então, aquilo não fazia sentido lá. Hoje, por que não pensar, por que não atualizar algumas das experiências curtas? Todo mundo sabe, a comuna durou 1 mês e meio, né? 6 semanas. Mas ela, nessas 6 semanas, se inventou um mundo novo, se abriu possibilidades de coisas. Retomar essas experiências. Sabe qual é o meu problema? Quando eu começo a falar dessas coisas, fica parecendo que nós estamos começando agora. Nós não começamos agora. A luta social tem pelo menos 1 século e meio, se não mais. Não estou falando de ontem. Tem experiências acumuladas ao longo de muito tempo que tem que ser retomadas e atualizadas. Tem que se fazer Nós não estamos no zero. Nós temos coisas que nós esquecemos que nós já fizemos. Esquecemos. Ou não esquecemos e não queremos lembrar delas para não ter que distribuir o poder, não ter que abrir. Né? Então, nesse sentido, eu também eu não sou pessimista. Eu acho que o tempo histórico não é o tempo do relógio, né? O tempo histórico acelera e desacelera. Ele é meio quântico, né? Ele vai, né? Não tem essa coisa de por que tá nessa confusão danada, nós vamos demorar mais 30 anos. Não sei, ninguém sabe. Por quê? Porque o que foi a experiência não foi perdida, ela está aí. É como se fosse uma brasa sobre a cinza. Se você soprar ali, aquela coisa acende. Mas é preciso não fazer o que nós de errado. Fazer muita coisa errada. Novo negócio se o Lula é ação, o Lula, o governo como um todo, tem várias. Não tem, estão falando dois mandatos. O primeiro teve o segundo, depois tem a Dilma e tal. Não acho que seja uma coisa homogênea. Acho que teve momentos muito contraditórios, algumas coisas positivas, não vou negar, né? Seria um idiota se estivesse negando. Houve alguma distribuição de renda, a universidade teve um papel importante, como reúne, tem toda uma série de aspectos positivos. Não estou negando isso. Agora, isso não é o nosso programa. Isso nunca foi o nosso programa. E a reforma agrária? E a reforma urbana? E a questão indígena, e a questão ambiental, e questões desse tipo, questões estratégicas para um projeto de esquerda, não foram enfrentadas. Entregou-se em troca de 1% de PIB de Bolsa Família. Foi isso que menos de 1, 0,5%, 0,5%. Quer dizer,
reconheço avanço, todo mundo tem que reconhecer, mesmo quem como eu, não tem muitas simpatias pelo que aconteceu da coisa, saí do partido, outra posição política, mas tem avanços, mas tem enormes limitações. Então, nesse sentido, eu acho que é transação. Não fugiu, não saiu. Quando começou essa história, eu falava assim, olha, se é para mudar, é para mudar. Se você não faz nada para mudar, como é que você acha que vai haver mudança? Você pega um ônibus para São Paulo e acha que vai chegar no Rio de Janeiro? Cara? Vai chegar em São Paulo. Você pegou o ônibus para São Paulo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Oi. Eu acho que a gente podia pensar assim, João. A gente pode propor uma disciplina. Você nem falou, né? Eu queria falar de uma coisa que eu não falei, por exemplo, falar mais sobre o Brasil, quer dizer, falar sobre várias coisas que acho importantes, né, na história brasileira e que, né, na história política brasileira, na história cultural brasileira, mas enfim, nós estamos. É um bate-bola inicial, podemos continuar essa conversa em outro momento. Pode ser. Eu acho que uma coisa eu tenho certeza, a nossa estrutura de funcionamento é absolutamente careta, quer dizer, o negócio é uma caretice medonha, né? Os negócios de em algum momento a gente já foi mais inovador do que hoje, eu acho, né? Já de fazer coisas mais transversais e tal. Não, já teve, a universidade já teve curso paralelo, os alunos organizavam o curso, lá na Fafiche, nos anos 60. 69. 69. Essa experiência é fundamental. Devia fazer isso. Porque tem algumas pessoas que não estão. Algumas pessoas, por exemplo, a figura fundamental nesse negócio era o Paixão, que morreu. Ele se deu um depoimento fundamental dele sobre esse negócio. O Oda estava nisso. Tava. Então, gente, João, muito obrigada. Mas nós vamos sim fazer grandes articulações, além das transações, para podermos romper essas grades curriculares e implantar essa discussão constante aqui, né? Fazer um fórum que a gente possa também pensar a nossa educação, a produção que a gente está fazendo aqui nas nossas pós-graduação. Luísa, ok. Peraí. Queria. Não, mas aqui para transmissão.
Mas isso não tem a ver com Tem a ver. Quando eu fiz o meu estágio agora lá em Córdoba, Córdoba me encantou demais da conta. Nós tínhamos conversado antes, o Luiz me deu o Luiz, meu orientador, e o João me deu umas luzes sobre o trabalho da tese, e eu fui procurar um livro que eu queria trazer para ele, que era exatamente o Questões Universitárias do Deodoro Orocá, que é quem escreveu o Manifesto Liminar. Está esgotado em Córdoba inteira, nem na editora e nem nenhuma livraria da cidade. Mas eu encontrei um outro, que eu trouxe um para mim, um para ele. Eu ia lá na sala dele entregar, eu vou entregar aqui, que é na comemoração dos 400 anos da Universidade de Córdoba, várias publicações que a universidade fez, e uma delas foi sobre o manifesto, análise de diversos professores e pensadores sobre o que foi o Manifesto de Córdoba e esse reflexo dele hoje. Eu não divido isso aqui para ele, não, porque ele vai ler isso aqui e eu ainda vou convidar ele para a banca, ele não sabe ainda, mas então eu vou dar ele tudo que eu estou estudando para ele poder vir para a minha banca. Professor, muito obrigada. Como eu falei no começo, a gente está em transmissão no YouTube e no Facebook. Aí tinham as perguntas dos meus colegas. Na verdade, não. Só teve uma pergunta. Eu sei que a gente já está sobre o tempo, então primeiro eu vou falar as outras coisas e se dar um tempo você responde. Aí as pessoas só fizeram elogios. Tivemos 11 pessoas no YouTube e 15 no Facebook acompanhando. Tem pessoas da Venezuela, da Argentina, do México que estão acompanhando online. Aí só coisas muito boas para você, palestra excelente, fabuloso, tal, só agradecendo o professor pela sua participação. E tem uma pergunta aqui da Jorgelina, da professora Naunila, argentina, professora na UNILA e é doutoranda aqui do programa. Ela pergunta o que o senhor acha sobre as propostas de universidades como a UNILA e a Unilab. Eu vou deixar o professor responder e vou lembrar para todos que a transmissão vai continuar online hoje à tarde, 2 horas da tarde. Disponibilizamos de novo um novo link para começar com as mesas da conversa. Igual amanhã, tá? Professor, muito obrigada. Obrigado a você. Eu acho o seguinte, toda a experiência de reunir, como aqui nesse curso e tal, pessoas de diversos países, de diversas origens, né, é absolutamente positivo, né? Eu acho que nós devemos fazer mais isso e mais sistematicamente isso, né? Nós temos um conjunto de problemas comuns à América Latina como um todo. E a Lívia falou isso, quer dizer, no caso do Brasil, uma enorme dificuldade e aí é recíproco, nós, do nosso lado, e os nossos irmãos latino-americanos do lado deles. Uma dificuldade de entender que nós estamos no mesmo barco, quer dizer, se nós vamos sair desse, você em conjunto, não adianta tentar uma solução. Por quê? Porque o problema que nos aflige a todos é o mesmo. Nós temos um sujeito aí no norte, os Estados Unidos da América e o que ele representa, e temos outros desafios e outras ameaças extremamente complicadas e que se agravam a cada momento. Esse quadro atual, né, de uma direita que cresce no mundo inteiro, no Brasil inclusive, exige de nós uma resposta equivalente em termos de capacidade de pensar, de articular, de resistir, né? Eu sempre penso alguém me perguntou, o que você vai fazer, o que é preciso fazer? Eu acho que tem muitas vezes, o Adorno que falava isso, né? Em certas situações você tem duas coisas para fazer: resistir e contraditar. Nós estamos num momento de resistir, dizer não, de contraditar, dizer não, mas também de tentar buscar uma alternativa. É preciso dizer não à direita, de não às ameaças concretas de fascismo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Perspectiva de vitória eleitoral agora na Áustria da direita, na Holanda quase que ganhou, na França. Nós estamos falando de um momento complicado, um momento de mudança de um quadro internacional geopolítico adversas às ideias que nós defendemos.
E nós temos que compartilhar, nós aqui, né, nesse continente, né, a periferia, tem que entender, na verdade, que nós temos muito em comum, nós temos muita coisa em comum. Nós temos eu não falei aqui, eu queria falar de um outro cubano importante, ele falou do Martí, né? Eu queria falar de um outro cubano que me parece muito importante, que é Lezama Lima, né? José Lezama Lima, que não é cubano, é mexicano, né? Lezama, cubano. Olha, que é um sujeito que falava a respeito da importância do barroco como elemento de unidade cultural latino-americana, um barroco transfigurado. Quer dizer, o que é o barroco, em última instância, na Europa? Diz lá o Weisbach, que é um teórico da arte, Werner Weisbach, diz dizer, o barroco é a arte da contra-reforma e do absolutismo na Europa. Na América, foi a arte da liberdade criativa, da invenção, né? Se você pensar o Aleijadinho, que é um artista importante para nós, e eu acho que para todo mundo, o que o Aleijadinho faz? Ele pega, né, o repertório simbólico barroco e transfigura isso, né? Aquilo nas mãos dele, que apesar da lenda, ele tinha mãos, ele era o sujeito que tinha mãos e trabalhava com as mãos, ele conseguiu fazer daquele repertório europeu adventício uma coisa nossa. Ele se apropriou daquilo e deu aquilo, ressignificou toda a tradição do barroco. O barroco na América Latina é um elemento libertador, um elemento emancipador. Ele fez uma volta em relação ao projeto de dominação europeu, né? Essa capacidade de... Outra ideia fundamental que eu queria falar é a ideia de antropofagia, né? Nós, isso é uma coisa brasileira, especificamente brasileira. O Oswald de Andrade tem a ver com o Mário de Andrade, tem a ver com o Guimarães Rosa, que eu já falei aqui antes, que é essa capacidade de devorar. O que é devorar? Tomar o que vem de fora e transformar isso em alguma coisa que às vezes é o oposto da intenção original de quem o formulou, né? Essa capacidade de ressignificar, de transformar e de dar a essas ideias, a esses valores, a esses símbolos um sentido libertador, um sentido emancipatório, é a nossa contribuição para a cultura mundial. Isso é uma coisa nossa, nós temos que valorizar isso, porque é por aí que nós vamos. O marxismo que nós fazemos tem que ser diferente, tem que se expressar a nossa realidade, né? A realidade latino-americana. Não pode ser simplesmente uma cópia, né, do que veio de fora, porque aí não vai dar certo, né? Então tem muita coisa que num curso como esse, né, numa experiência como essa, de um doutorado interinstitucional, internacional, etc., essas ideias têm que ser centrais, né? Tem que ser centrais. Bom, a Luísa eu queria agradecer também, João, além da sua vinda, agradecer a todos os estudantes desse nosso doutorado. Ele não existiria se não fossem os estudantes, óbvio. Mas sem estudante não, sem professor é verdade. E são estudantes assim que são muito envolvidos, porque eles... nós estamos criando uma identidade também, né, nova aqui, uma irmandade, né, uma fraternidade muito legal. E realmente esse doutorado, com todas as fragilidades institucionais que nós temos, não fossem vocês, não estaríamos aqui sobrevivendo esse tempo todo. Então, né, honra seja feita. Devemos, assim, 80% aos estudantes. Obrigada, gente. Não precisa de coisa, não. Isso que o João Antônio acabou de falar aqui, eu li 2 autores lá no meu doutorado que me ajudaram muito a pensar isso que você acabou de dizer.
Michel de Certeau e Roger Chartier. O livro A Invenção do Cotidiano, ele opera com o conceito de apropriação, eu acho que é exatamente, né? Há uma realidade que se impõe de um lado, ele diz que usos as pessoas a quem se destinam determinadas estratégias montadas para, que usos são feitos, como é que há uma apropriação e muitas vezes uma reação e negação e transformação e transposição. Então, o conceito para explicar sociologicamente isso que ele acabou de dizer, para além de toda a explicação que ele já deu, eu estou falando aqui do meu lado, queria indicar para vocês, tá? São leituras fundamentais. A Invenção do Cotidiano, de Michel de Certeau, e um livro do Roger Chartier, Entre Práticas e Representações. Tem um título, 2 pontos, Entre Práticas e Representações. Enfim, era só isso. Se o João quis fazer uma indicação bibliográfica, eu vou fazer outra do próprio João. Quem quiser ler sobre desenvolvimento, esse conceito de desenvolvimento que ele trabalha com ele, tem um livro do nosso programa do Código 21, do qual ele é mentor, tá? Que tem um artigo belíssimo daquele que fala de desenvolvimento e sustentabilidade no vale. Nós estamos com ele. Eu tenho para trazer uma tarde, mas acabar. Ficou, aquele livro ficou assim, maravilhoso. Não é porque como nós nos organizamos, não, mas bom demais. E